Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Estamos falando de seitas e heresias e é um assunto bem extenso. Como eu falei, estou trazendo alguns assuntos e casos mais conhecidos, já que cada vez mais as seitas crescem no mundo. Bom, na história nós temos visto várias advertências sobre as consequências de seguir seitas religiosas e como as pessoas se deram mal indo por este caminho. Um caso bastante famoso é o pregador Jim Jones, o religioso, fundador e líder da seita Templo dos Povos. Ele conseguiu fazer a mente dos adeptos da sua seita para cometer o suicídio coletivo. Em 1954, Jones criou a sua própria igreja. A seita recebeu vários nomes até adquirir a denominação definitiva de People Temples, Christian Churches Full Gospel, Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, em 1959. Bom, já foi falado sobre o conceito de seita, então qualquer religião pode ser uma seita, pois o Messias não veio fundar uma religião. Os pregadores das seitas levam seus seguidores ao ápice da loucura cega, introduzindo uma nova forma de pensar distorcida da realidade, incentivando seus adeptos a fazer loucuras das mais bizarras às mais sérias. Então eles propõem que os seguidores reajam de alguma maneira extrema diante de fatos da vida. Geralmente são conceitos arraigados em convicções políticas, seja para salvar o mundo do pecado, destruir um inimigo imaginário ou mesmo levando os adeptos ao suicídio coletivo. Há muitos relatos na história sobre o desfecho de seitas que culminaram em suicídio. O massacre da Ordem do Templo Solar, OTS, uma seita apocalíptica cujos membros se matavam para chegar a outra dimensão, é outro caso bastante famoso de seitas. Os fundadores deste culto, Luke Joreit e Joseph de Mambro, fizeram um ritual durante a passagem de um astro, no qual seria o portal para se chegar a outra dimensão. No momento da passagem desse astro, eles realizaram um ritual no qual os membros usavam capas e espadas que lembravam os rituais maçônicos e templários. Então, um coquetel místico esotérico religioso foi dividido por eles em uma grande quantidade e com efeitos especiais, para convencê-los de realizar o suicídio. O massacre de Waco levou também à aniquilação de 48 membros. A maioria das vítimas estava com a cabeça coberta com sacos plásticos e mãos e pés amarrados, com um buraco de bala na cabeça. Tudo parece indicar que eles foram baleados e depois queimados. O Templo do Sol foi uma seita esotérica que esteve ativa na França, Suíça, Canadá e que conquistou membros com a promessa de ser salvos para o final do próximo milênio, que ocorreria no ano 2000, no qual eles celebrariam uma forma de retorno de Cristo. No total, todos os suicídios coletivos causaram a morte de pelo menos 74 pessoas na Suíça, França, Canadá, em apenas 2 anos e meio. Em 1994, a seita chamada Portão dos Céus, vislumbrando o grande poder da internet, começaram a enviar anúncios em massa por e-mail, cartões de viagens para o seu embarque. Eles convidavam os usuários de internet a acompanhá-los nos seus caminhos para a imortalidade, a bordo de uma espaçonave alienígena que aproveitando a chegada do cometa Hale-Bopp, os levaria ao seu destino final. Atrás deles estava seu líder carismático, o texano Maxer Helf. Porém, não houve passagem de volta, pois no dia 22 de março de 1997, eles realizaram a sua primeira e última viagem. Foi exatamente em 1997, em 28 de março, que a polícia descobriu 39 corpos em uma luxuosa fazenda no rico bairro californiano de El Rancho de Santa Sé, San Diego. Todos eles estavam deitados em suas camas e beliches vestidos de preto. Eles usavam tênis Nike e escondiam o rosto com um pedaço de pano roxo como uma mortalha. Eles haviam encenado o ritual sectário do suicídio coletivo, o mais macabro da história dos Estados Unidos. Eles eram membros da seita Heaven's Gate, Portão do Céu. Ao todo eram 21 mulheres, 18 homens e tinham entre 27 e 72 anos. Embora a maioria fosse jovem, e 6 deles foram castrados. Isso também nos lembra da seita dos Emasculados do Maranhão. O legista revisou que os mortos traziam uma receita que indicava as instruções a serem seguidas para se suicidar. Deviam comer uma torta de maçã que continha veneno mortal. Aos pés das suas camas estavam as malas com a bagagem
e nos bolsos carregavam o passaporte e uma nota de $5. O ramo davidiano, em inglês Branch Davidian, é uma seita que se originou da cisma ocorrido em 1955 em um grupo conhecido como Adventistas Davidianos do Sétimo Dia, ou apenas Davidianos, um movimento reformista começado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por volta de 1930. Desde seu início, em 1930, o movimento reformista herdou certos conceitos da escatologia adventista, naquilo que eles próprios acreditavam ser o tempo na qual as profecias da Bíblia de um juízo final estavam para cumprir a segunda vinda de Cristo. O nome ramo davidiano é mais conhecido pelo nome Circo de Waco, ocorrido em 1993, na sede do grupo conhecido como Monte Carmelo, que resultou nas mortes de 82 membros do ramo davidiano, incluindo o seu líder, David Koresh. O selo do ramo davidiano é um hexagrama com uma serpente, mas alguns dirão que esses casos são de seitas que nada têm a ver com a religião cristã. A maioria das seitas em algum momento levarão o adepto a fazer alguma coisa louca, violenta ou suicida. Temos o retrato disso no Brasil e no mundo. Atualmente temos visto que o sistema religioso está cada vez mais podre em suas ações. Casos como o da seita de Flor de Lis, de João de Deus, e outros que envolvem o clero católico e a Testemunha de Jeová, são exemplos bastante claros sobre isto. Ainda que alguns pensem que denominações religiosas não são seitas, elas são sim, pois são divididas em muitas ramificações, como um verdadeiro povo de muitos tentáculos, enganando muita gente, fomentando falsas doutrinas e manipulando mentalmente os seus seguidores. A seita das Testemunhas de Jeová, por exemplo, passaram a ser denunciadas este ano por adeptos, e a Igreja Universal do Reino de Deus, que já matou pessoas soterradas em desabamentos de templos, que são cinemas e galpões antigos que ela lotava para explorar financeiramente seus adeptos, hoje passou a ser expulsa de países, pois eles se infiltram na política e na mídia para estabelecer uma máfia controladora no país. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.